Bora lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo, o que a gente pode esperar do dólar no dia de hoje, dia 26/11 de 2025. Um estudo importante para você fazer antes do mercado, para você se preparar. Lógico, todo mundo sabendo que operar day trade e operar a curto prazo é sempre muito arriscado e a única forma de você se proteger é você fazendo o seu gerenciamento de risco da forma adequada. É possível sim ser lucrativo com day trade, desde que você respeite quanto você pode perder. Então, sempre façam os estudos de vocês e aí o meu objetivo é que vocês comparem com os meus estudos para que vocês sejam o mais assertivo possível quando vocês estiverem fazendo as suas operações. Aqui a gente está vendo o gráfico do dólar futuro, né? Hoje, como eu falei, dia 26/11, né? Às 8 horas e 2 minutos. A gente está aqui no tempo gráfico diário e a gente percebe o seguinte, né? Eu já tinha colocado isso em alguns outros estudos para vocês, que essa região aqui, ó, que o dólar esteve, essa região que ele já passou por ela, que é, deixa eu pintar aqui que vai ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, pintar de azul aqui para dar um destaque maior. Olha só, essa região aqui, que é lá na região mais ou menos do 442, 447, aquela região ali que o dólar passou, percebam como no passado essa região serviu de muito ponto de manipulação e principalmente ponto de suporte. E aí houve algumas trocas de polaridade aqui no micromovimento lá no dólar. Quando ele retorna nessa região agora em 2025, alguns anos depois, né, lá ele teve em 2023, 2 anos depois, ele volta agora nessa região. Vocês percebem como essa região ela fica bastante, entre aspas, arisca, né? O preço vem, ó, tenta romper, não consegue ficar abaixo dela, volta, captura muita oferta desse último pivô aqui de baixa, depois ele rompe e aí sim rompe fazendo pullback. E agora a gente tem um preço voltando para perto dessa região novamente. Quais são as pequenas diferenças que tem aqui que a gente pode já começar a entender na estrutura do dólar, né? Acima dessa região, lógico, ainda existe uma grande oferta compradora, né? Existe a oferta compradora, que são as proteções aí dos vendedores nos últimos micromovimentos que houveram. Se a gente for entender, né, olhando para um movimento macro, que eu não sei se necessariamente vai acontecer para o dia de hoje, a gente vai ter que estudar isso no micromovimento, mas no movimento macro faria muito sentido o preço ir, captura essa oferta, para somente ele voltar a descer. Só que a gente tem algumas regiões de defesa aqui, né? Se a gente for olhar lá nos 60 minutos, vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos, né? Lá nos 60 minutos, como eu falei para vocês, ó, se a gente for pegar aqui, ó, ondas de impulsão e ondas de correção, a gente vai perceber o seguinte, ó, no dólar, né? Ó, a gente vai perceber onda de impulsão, correção e impulsão, certo? Aí a gente tem aqui o que? Amplitude da onda de impulsão anterior, marcando a onda seguinte. Ó. A gente percebe aqui, ó, se eu marcar essa região aqui com uma linha de resistência, a gente percebe que o preço ficou extremamente sobrevendido, né? Ó, isso aqui seria um alvo de mercado. Ó. O preço ficou aqui, ó, muito barato, digamos assim, e aí os compradores voltaram a aparecer, dando início aqui, ó, a uma onda de correção. Onda de correção. Essa onda de correção, a gente pode medir a onda de correção anterior também, que foi exatamente essa aqui, ó. Onda de correção anterior, se a gente colocar no fundinho do movimento ali, a gente vai perceber que existe sim alvos para o dólar, ó, de correção lá na região do 516. Vamos colocar isso aqui como um alvo que vai confluir exatamente com o que eu estava falando para vocês. Faz sentido para o preço fechar esse ciclo, não necessariamente no dia de hoje, mas a curto prazo, faz sentido que ele suba sim até a região do 516, que é uma região de muita oferta compradora, para daí sim o preço começar a despencar, se essa for a intenção institucional para o dólar, óbvio, né? Bom, marcadas essas duas regiões aqui de amplitude, vamos dar aqui uma olhadinha em algumas regiões de 50%, né? A gente tem aqui, ó, 50% deste último pivô, que faz 50% é região de equilíbrio, né, gente? A gente tem 50% aqui, deixa eu marcar aqui esse 50% para vocês aqui, só um minutinho, aqui. Deixa eu só melhorar aqui minha Fibo, eu não sei por que cargas d'água ela perdeu a cor aqui. Pronto, aqui ó, 50% do movimento foi exatamente onde houve o último grande pullback, ó, aqui nessa região, ó. Olha o pullback que ele fez aqui nos 60 minutos. Show. Região está sendo protegida, normal. Por quê? Porque é uma região de equilíbrio, né? Normal que ela seja protegida por todos os institucionais que estão aqui dentro dessa última pernadinha aqui de alta do dólar. Bom, a gente percebe que o dólar está vindo de uma captura de oferta compradora nesses topos aqui também, ó. Isso aqui é oferta compradora, então é natural que ele tenha realizado um pouco aí nos últimos dias, ó.
oferta compradora. A grande pergunta é se ele vai voltar a romper topos ou se ele vai continuar caindo. Eu gosto muito de buscar essas respostas, mas num movimento mais micro. Então, vamos descer aqui no 15 minutos, vamos entender aqui, vamos ver se tem alguma estrutura que está guiando o dólar aqui, ó. A gente pode ser que a gente veja aqui, ó, um canal, uma estrutura de canal, faz sentido? Ó, canal aqui, ó. Faria sentido mais ou menos aqui nessa região? Uma estrutura de canal? Faria. Uma estruturinha de canal aqui, onde o preço estaria sendo defendido nas máximas e nas mínimas, guiando ele para níveis inferiores. Aqui, por que o preço sobe bastante aqui? Ó? Presta muita atenção, porque tudo é oferta e demanda no mercado. Quando ele encontra essa região aqui que é de oferta vendedora, já que o preço subiu muito forte, ficaram proteções vendedoras para trás, olha o que acontece aqui, ó, pancada na compra. Chegou numa região que tem oferta compradora, pancada na venda. E aí ele vai gerando essas regiões também no micromovimento, tá? Então, eu diria, vamos ver que essa região aqui no dia 50 do micromovimento, vamos deixar ela marcada aqui também, que ela também é um ponto de equilíbrio para a gente ficar observando. Aqui. E aqui. Opa. Aqui. Show. Beleza, regiões marcadas. A gente tem a máxima do canal, tem duas regiões de equilíbrio aí passando para cima. A gente também pode imaginar que se isso daqui foi toda uma onda, se essa daqui foi toda uma onda, vamos ver uma onda no micromovimento aqui, ó. Topos e fundos descendentes, preço capturando, ó, capturou a oferta vendedora nesses fundos aqui, os compradores apareceram. Tecnicamente, ó, como é que vocês sabem se uma região tem uma boa oferta? Essa captura de oferta vendedora que eu vi aqui abaixo desses fundos tem que fazer com que o preço rompa topos, tá? Se isso não acontecer, a gente pode imaginar dois cenários que podem acontecer no dólar aqui, ó. O preço volta, não se mantém acima do topo, voltando, manipulando. Então, a intenção do institucional é jogar esse mercado para baixo. Por quê? Porque ele acabou de capturar a oferta, tá com a faca e o queijo na mão para poder subir, né? Então, isso é apenas olhar pela ótica de oferta e demanda, né? Agora, se isso não for uma verdade, a gente pode imaginar que isso aqui foi sim uma manipulação compradora para gerar oferta na ponta contrária, e aí quem vai aparecer aí realizando um pouco mais aos vendedores, o que faria muito sentido, porque a gente está numa estrutura de canal para o preço voltar lá na mínima do canal novamente. A mínima do canal lá também, ó, também está numa região ali de oferta interessante, ó. Essa regiãozinha que está aqui embaixo, ela ainda continua sendo uma região de oferta vendedora, ó. Deixa eu marcar ela aqui pra gente. Ela ainda continua sendo uma região de oferta vendedora para daí os compradores aparecerem de novo, se for o caso. Então eu diria dois cenários para o dólar hoje, tá? Ele indo até essa região um pouco acima do 394, né? Ou o preço já, né, trabalha aqui no micromovimento pequeno, que se ele romper 50% aqui desse canal, é porque ele já deve acelerar, tá? E aí fiquem muito espertos em relação ao retorno aqui na mínima do canal ou naqueles gatilhos ali para a esquerda. Porque se o preço se mantiver abaixo deles, é porque provavelmente ele vai buscar alvos maiores, buscando regiões de oferta mais abaixo. E aí teria um alvo muito bom até a região do 324, acredito eu. Esses seriam os dois melhores cenários para pensar no dólar no dia de hoje.